Agora, em que modalidade, na opinião de vocês, até o Antônio pode entrar nessa também, falta mais patrocínio e, consequentemente, incentivo? Qual é a modalidade esportiva? Hoje no Brasil é meio complicado você apontar uma modalidade, né? Porque com tantos esportes olímpicos e tantos talentos, né? A gente vê que às vezes os talentos eles saem por si, como você falou. O Pinheiros hoje ele eu considero um celeiro do esporte nacional e como tu, Tony, desculpa, estava comentando, eu acho que a principal coisa, e a gente vê isso hoje no voleibol, o que o voleibol está fazendo nesses últimos 10 anos, todos esses títulos, é porque teve uma categoria de base, né, que a gente tem aí pelo nosso presidente, pelo Ari e pela CBV, fazendo uma categoria de base para que ela represente o país bem quando ela chegar na fase adulta. Então, a gente vê a troca de gerações, mas a mesma performance. Então, eu acho que é isso que o Pinheiros faz em todos os esportes. E sendo um celeiro desse jeito, você não consegue criar um campeão de uma hora para outra. Ou se você cria por um curto período e não por um período longo que é o satisfatório que todo mundo gostaria que fosse. Então, eu acho que esse incentivo ele precisa ter um pouco mais nas categorias de base, como o Tony mesmo falou, eu acho que foi um absurdo quando eles tiraram a educação física da escola. Gente, eu não né? posso entender. Eu também não consegui entender. Tem duas coisas que eu entendo. Tirar moral e cívica, que virou ninguém tem amor à pátria, mas ninguém sabe cantar o hino nacional, enfim. E a história da educação física. É absurdo. Não dá para entender isso. É verdade. A parte de esporte, ela tem saúde, educação e cultura, né? Claro. Quer dizer, o esporte reúne essas três... Estão entrelaçadas. Todas entrelaçadas, né? E agora foi retomada essas aulas, né? Importantíssimo, porque é um absurdo, né? Agora, estamos de patrocínio e tal, todos nós dependemos disso. Quem trabalha com comunicação, que é o meu caso, de vocês e tudo. Agora, como é que fica a relação do atleta com o clube quando não tem patrocínio? É difícil, é bem complicado, até porque, como a gente estava falando, é a nossa profissão, é o que a gente gosta de fazer, mas não deixa de ser o nosso ganha-pão, né? Então, acho que por isso também que, ao longo desses 8 anos que eu passei fora, muito também da economia do país, muito desse patrocínio mesmo, né? Que o patrocinador, às vezes, ele não te pagava, não te remunerava à altura do que eles estavam te remunerando fora do país. Então a gente tem que, infelizmente, acabar deixando o país e indo buscar recursos fora, né? Isso acontece em N esportes aqui dentro do Brasil, mas agora eu acho que com a economia do país se ajustando de novo, né? O dólar, o euro caindo e os patrocinadores voltando, né? A lei ao incentivo do esporte foi uma coisa que trouxe de novo muitas empresas para dentro de todos os esportes, mas isso que o Tony falou eu acho que é a principal coisa. Hoje a gente precisa de uma visibilidade maior na mídia para poder trazer essas empresas. Porque, na verdade, um empreendedor, ele vê o R$1 que ele coloca e os 10 que ele pega de volta, se é em qualquer esporte que seja. Então, se a gente tiver um pouco mais dessa exposição, com certeza a gente vai conseguir formar mais campeões, né? Porque o patrocinador vai entrar, você vai ter mais recursos para trazer essas crianças, tanto da escola quanto das favelas mesmo. Né? Não é só jogador de futebol que a gente vê, nós temos um projeto junto com o Clube Pinheiros que a gente está tocando lá em Curitiba, né? Com outros patrocinadores, e que a gente tem, é municipal, e a gente tira as crianças de dentro da favela para praticar o esporte, né? Então isso é muito importante, se criando um clube, um centro de excelência. E depois acontece o que o Tony falou, eles participam das peneiras, e isso a gente tem livros, né? Que mostram que os próprios traficantes falaram, eu não vou arrumar confusão com você porque você só está fazendo bem para a nossa comunidade. Junto com o Emanuel do vôlei de praia, que também é lá de Curitiba. Então isso é importantíssimo. O esporte hoje na vida de uma pessoa é tudo. Eu gostaria, de citar um exemplo muito importante que nós demos sequência. Nós fizemos junto com a Sabesp, com o Bradesco, um projeto, chama Projeto Céu e Água, onde foram... por 6 meses, foram em todos os céus, né? Os céus instalados nas favelas, foram dadas oportunidade às crianças de nadarem. E nisso, 4.000 crianças participaram. Das 4.000, selecionaram 400,
Fizemos uma final de qualificação no Pinheiros, né, na piscina coberta, vieram todos os atletas com os familiares, 10 foram escolhidos, dos 10, um foi campeão paulista Petit esse ano, e um menino e uma menina foi 4º lugar. Os 2 já estão na nossa equipe, nós, junto com os patrocinadores, oferecemos alimentação, transporte, então, e já continuamos com esse projeto, que é um projeto muito bacana, né? Parabéns. E Parabéns. Uma coisa que eu só queria dizer, os clubes, né? Tem vários no Brasil, Minas, o Sojipa, o Grêmio Náutico União, e os de futebol também, hoje estão lutando para a formação desses atletas, que é muito importante, porque os clubes têm um problema, têm um aspecto muito importante na formação de atletas no Brasil. Nem tudo está perdido em uma hora dessa. Agora, em treinos, em que nós estamos falando aí dos meninos, da piscina, etc., né? No teu caso, né, Felipe? O meu quadro, que é o teu, mas há uma deficiência em locais apropriados para treinamento aqui no Brasil. Ninguém esconde isso. Afinal, nós sabemos até que os atletas treinam fora do país, você mesmo falou. 2012 está chegando com eles os Jogos Olímpicos de Londres e nós. Não tem lugar para treinar. Isso é um absurdo, e é verdade. Ou estou falando bobagem? Não, eu tenho certeza que tem alguns lugares assim, até para competir, para treinar. Mas a gente chega lá fora, é muito melhor assim, sabe? A água é azulzinha, dá para... Mas com certeza tem lugares aqui no Brasil que o próprio Pinheiros também, lá no Rio de Janeiro, tem piscinas boas para se formar campeão. Porque eu treino no Pinheiros fazem 6 anos e eu fui campeão mundial, sabe? Então tem como puxar esse recurso. Foi aquilo que eu falei, se o atleta quiser, ele vai ser campeão de qualquer maneira, sabe? Mas com certeza, se tiver recurso para que isso se estabeleça mais rápido, com certeza vai ser mais fácil, né? Olha, eu acho que, de certa forma, essa falta de estrutura que existe aqui, que está comparando, prejudica nós outros em relação ao esporte. O que a gente tem que ir lá para fora, comparar. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, nós estamos dando show em medicina. Vocês sabem disso, né? Hoje, medicina de referência internacional, medicina praticada no nosso país. Eu, quando me machuquei fora, eu tinha no meu contrato que, para me tratar, eu só me trataria com os médicos brasileiros, com os meus médicos de confiança. Então, às vezes eu cheguei a fazer até uma ponte aérea, Rússia, Rio de Janeiro, justamente para isso. Você vê, por que não no esporte? Nós temos tudo, né? Olha, só para dar uma ideia, não, para dar um número, né? Esse instrumento que o Giba falou da Lei de Incentivo ao Esporte foi uma coisa muito importante que nós estamos utilizando, mas se você pegar o orçamento da União, orçamento dos estados e orçamento das prefeituras, dificilmente chega a 1% o valor destinado ao esporte. Isso. Hoje, agora você vê, em relação a isso de treinar lá fora e tudo, hoje à tarde vocês viram, né? Foi anunciada mais uma vez, pela 5ª vez, melhor jogadora de futebol feminino do mundo, a nossa Marta, né? E eu anotei uma frase que ela falou aqui, que é muito parecida com o que você disse, Gil, e que você também falou, Felipe, que é o seguinte, ela disse aqui, no futebol feminino a gente precisa de mais mídia, de um acompanhamento melhor. Lógico, se tem vitrine, é só publicitário. Eu tenho agência de propaganda. É muito simples. Você tem uma vitrine. A vitrine apareceu, o cara entra. Agora, se não tem... Quer dizer, na opinião de vocês, no país do futebol, você mesmo falou agora há pouco, nessa história, o Brasil, país de futebol, o que acontece com o futebol feminino? A menina foi lá para fora, está treinando lá. O futebol feminino, ele é uma coisa meio inexplicável, né? Nos Estados Unidos você tem todas as escolas e universidades, né? E no Brasil, apesar do futebol ser o nosso primeiro esporte, ele não vingou, né? E talvez nós tenhamos que fazer uma das sugestões, né? Mas não é em estrutura, mas é em início. Talvez fazer as preliminares dos jogos dos campeonatos brasileiros, dos campeonatos estaduais. Boa ideia! Porque pelo menos começa a ter aquela filosofia de a pessoa ir assistir o jogo antes, porque isoladamente o público não se desloca. Ele não vai assistir um jogo feminino isolado à tarde em algum local, não se desloca.
talvez seria uma alternativa. Uma bela ideia. Está lançada aí a sementinha aqui no programa, de repente alguém está vendo. E sobre essa estrutura também que você estava falando, né, a gente, pelo menos do voleibol, a gente pode se sentir privilegiado, né? Porque hoje a gente tem um centro de treinamento que nenhum outro lugar do mundo tem. Mas isso é como eu estava falando antes, é uma estrutura que vem desde 76 montando para se fazer. Mas, num geral, eu concordo plenamente que a estrutura, pistas de treinamento, ginásios cobertos para poder fazer o treinamento quando não há possibilidade de se fazer fora, isso daí eu acho que o Brasil ainda peca bastante e a gente ganha na raça. Aqui é uma coisa meio sazonal, essa história de esporte aqui no Brasil. Durante um tempo o basquete, por exemplo, ficou esquecido. Ninguém falava. Praticamente morreu, depois voltou. A história do vôlei feminino, tá aí. Né? O masculino sempre esteve lá. Já passou por maus bocados o vôlei feminino. Por que isso acontece aqui em nosso país? Quem pode me explicar isso? Fala, Antônio, você. Eu acho que o esporte tem que ter um planejamento a médio e longo prazo, né? E eu acho que não existe planejamento das confederações. Não criticando-as, mas é uma realidade. Então, se não tiver esse planejamento a médio e longo prazo, principalmente para a formação, se não tiver formação de atleta, não adianta. E isso você tem que fazer nas diversas atividades, nas escolas, por exemplo. O Brasil não tem a cultura de formação de atleta em escola, universidade. Não existe. Mas nós temos que nos direcionar isso. Claro. Hoje, por exemplo, quem mais cede atletas para todas as delegações brasileiras são os clubes, né? Eu acho que o Brasil hoje tem que começar a médio prazo em escolas, principalmente na área pública, começar a desenvolver isso. Para isso você precisa ter um ginásio, você precisa ter uma quadra, você precisa ter uma piscina, senão você não vai desenvolver. Sem infraestrutura, você não consegue. E você precisa também desenvolver ou minimizar um problema cultural sério que o brasileiro tem. É isso que eu ia falar. Pronto, fala. Então fala, Júlio. Vira o país da natação, porque o cara ganhou, é campeão mundial. Aí você ganhou, vira o país do vôlei. Aí vira... Infelizmente o Brasil tem a memória curta. O brasileiro em si, ele tem a memória curta, ele não lembra, ele não vive de história, né? Eu costumo falar sempre porque, enfim, a minha esposa é romena, tem um país de 2000 e tantos anos aí, então sempre que a gente vai para lá, a gente vê a importância que eles dão, às vezes, por uma simples pedra que foi de um castelo, que assim, o brasileiro ele passa e não aprende. Então, acho que só você morando lá, sabendo a dificuldade, né, de todas as guerras que eles passaram, de todas as coisas mais a Romênia, que tiveram, é complicado. Então, eu acho que isso é um fato pesado para a gente esportista. Então, você tem que estar provando o tempo inteiro. Hoje até, eu fui buscar meus filhos no clube, que eles estavam na natação, e eu cruzei com uma pessoa na rua, que a pessoa até virou para mim e falou assim, Gibel, mas você já largou a seleção? Eu falei, não larguei, mas não adianta você dar muito assunto, porque infelizmente é assim, né? Porque a gente sabe que se você não tiver o tempo inteiro na mídia ali, isso daí vai morrer. É impressionante. O maior exemplo foi a Olimpíada de Pequim, né? Que a gente ganhou tudo, a gente foi medalha de prata e foi taxado como perdedor. Porque o brasileiro, ele não admite o segundo lugar. Ele imagina um país pobre, não vamos tapar o sol com a peneira, desinformado, inculto, de repente tem essa prepotência. Não é assim, o esporte não é isso, é uma outra coisa. Eu não sei se estou falando bobagem. Não, é isso mesmo. Olha, em Roma eu ganhei uma de prata, né? Nos 50 metros peito. Não vale, tem que ser de diamante cravejado. Não, então, eu ganhei uma de ouro e 2 de bronze, nessa de Dubai. Tudo bem, 2 de bronze, mas só por ter ganho uma de ouro, não precisaria nem ter ganho as 2 de bronze. Claro. O brasileiro já foca. Isso então, é triste. Eu acho que é muito triste. É um problema cultural. Eu acho que, não sei, isso me incomoda com uma profundidade que vocês não fazem ideia. É memória curta. Bom, a gente que entende, né?